Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? E aí, irmãos, como os irmãos estão? Todos bem? Amém? Muito bom ver você aqui hoje pela manhã, muito mais gente do que eu esperava, eu confesso, porque feriado de carnaval, eu falei, pronto, os irmãos viajaram, me abandonaram, eu até falei que passou o Rafael hoje cedo, eu falei, rapaz, eu não sei nem o que eu estou fazendo pregando aqui, porque como é final de semana de evento dos jovens, né? Tinha que estar pregando, era o pastor, né, dos jovens. Mas depois ele me lembrou, falou, não, você está pregando, é porque domingo passado você não pregou aqui. Eu falei, é verdade, eu não preguei aqui, então não posso perder essa oportunidade. Amém, irmãos? Para mim é sempre uma bênção estar aqui. Mas vamos lá, Apocalipse capítulo 17, a partir do verso 1, acompanhe por favor. Nós vamos ler até o verso 6, está escrito. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e viu uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Verso 6. Verso 4, aliás, né? Achava-se a mulher vestida de púrpura de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Somente até aqui. Vamos orar ao Senhor por um instante, pedir para que Ele possa ministrar aos nossos corações a sua palavra que é viva e que tem o poder de nos instruir, nos preparar para tudo aquilo que Ele separou para nós e também para nos livrar de tudo aquilo que pode nos separar do propósito de Deus. Amém? Vamos orar por um instante. Pai, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos dar clareza de entendimento, revelação da Tua palavra, entendimento sobre a importância, ó Deus, de estarmos, ó Deus, separados da mistura, ó Deus, para que nós não estejamos separados do Teu propósito, daquilo que o Senhor tem como vida para os Teus filhos, como vida para os Teus santos, como vida para cada filho de Deus. Em o nome de Jesus, e todos digam amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Veja, eu não sei se você observou algo aqui nesse capítulo 17 de Apocalipse, mas aqui no verso 5, se você tiver uma Bíblia impressa, né, de papel, como eu tenho aqui nas mãos, você vai perceber que tem um destaque aqui no verso 5, como se fosse um título, né? Então está escrito, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Aí a partir desse ponto, ali depois dos 2 pontos, a partir da palavra Babilônia, na minha Bíblia aqui de papel impressa, está tudo maiúsculo. Isso é uma coisa rara na Escritura Sagrada. Isso é muito raro na Bíblia. Mas na Bíblia eletrônica talvez não dá para você ver essa distinção. Mas na Bíblia impressa aqui, se você tiver uma Bíblia de papel, dá para você perceber isso. Aí está escrito, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Veja, meus irmãos, eu quero compartilhar com você sobre a Babilônia, aqui no livro de Apocalipse. Embora a gente não vai se deter aqui no livro de Apocalipse, é apenas o início. Só que, antes de mais nada, eu quero chamar a sua atenção, porque aqui, justamente no verso 5, a Bíblia dá esse grande destaque para esse nome de uma entidade, um ser espiritual, que tem uma posição muito grave, muito ruim, muito maligna em relação aos últimos dias. E presta atenção numa coisa, meus irmãos. Tudo aquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus, investe muitas informações para descrever, é como se Deus estivesse chamando a nossa atenção.
a nossa atenção, aliás, chamando a nossa atenção. Amém, irmãos? Percebe isso? Porque, por exemplo, Apocalipse tem quantos capítulos? Alguém se lembra? 22. Amém? Só que dos 22 capítulos de Apocalipse, que fala sobre o final dos tempos, né, um dos livros mais importantes da Escritura Sagrada, amém? De toda a palavra de Deus. Dos 22, sabe quantos capítulos que Apocalipse reservou para falar da grande Babilônia, dessa meretriz? Sabe quantos capítulos? 2 capítulos. 2 capítulos dos 22 capítulos. Ou seja, é uma porção muito grande, 2 capítulos inteiros, só para falar da Babilônia. É uma porção muito grande de um livro muito importante. Você está entendendo? 2 capítulos para falar só da grande Babilônia. E aí, aqui no texto, está falando quem é essa Babilônia, né? A grande mãe, a mãe das meretrizes. E aqui já explicando, né, essa palavra rebuscada na língua portuguesa, né? Parece um negócio chique, né? Talvez alguém que não entende nada da língua portuguesa, né, pode até pensar que é uma coisa boa. Meretriz, que nome interessante, né? Meretriz. Pois é, meu irmão, sabe o que é meretriz? É literalmente prostituta. Prostituta. É uma palavra bonita para prostituta. Então, Babilônia é a grande mãe das meretrizes, ou seja, das prostitutas e das abominações da terra. Só que, como eu estava dizendo para os irmãos, isso aqui se trata de uma entidade espiritual. E essa entidade espiritual, que é a Babilônia, que é essa grande mãe das prostitutas, das meretrizes, das abominações, e aqui, abominação e prostituição são coisas associadas, por isso que está tudo junto, amém? Se fosse um sentido duplo de um nome só, isso, ouça com atenção que eu vou dizer, isso pode estar conectado a mim e a você. Diga, agora é a hora que você fala misericórdia. Ou diz, talvez, né? Está repreendido, né? Se a minha filha tivesse aqui, a Sara, tudo para ela está repreendido, né? As crianças não acordaram, ficaram até de madrugada aqui ontem. Hoje era o dia de liberar as irmãs, inclusive. Mas a pastora Ludmila está aqui, ou está por aqui, né? Então veja, aí você fala, pastor, como que isso pode estar conectado conosco? Como eu disse, é algo espiritual. O que diz no verso a seguir? Porque eu li com você até o verso 6. Olha o que está escrito, verso 6, pode seguir. Isso. Então vi a mulher, qual mulher? A Babilônia. A grande meretriz, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. É a mãe. Percebe? É a mãe disso. É a geradora disso. Então vi a mulher embriagada, essa mulher, com o sangue de quem, meus irmãos? Dos santos. Quem são os santos? Os crentes. Amém? O santo na Bíblia é todo crente. Não são aquelas imagens católicas, né, que são idolatradas. Não, os santos são os cristãos, são os filhos de Deus. Então, vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de quem, meus irmãos? De Jesus. Percebe? Então aqui, na verdade, é uma duplicidade para falar sobre as mesmas pessoas, né? Fala por um lado os santos de maneira geral e as testemunhas de Jesus aqui que são os vencedores, que andam de fato no caminho do Senhor Jesus. E aí diz ainda, e quando a vi, João dizendo, que isso aqui é o apóstolo João, lembra, estava preso na ilha de Patmos, teve as revelações em Apocalipse, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Veja, daqui a pouco eu vou explicar isso para você. O livro de Apocalipse, antes de mais nada, é importante você entender que é um livro da revelação de Jesus Cristo. Não é isso que está escrito lá, Apocalipse capítulo 1, verso 1? Pode colocar aí, por favor. É o Jonas ou o Júlio que está? É o Júlio. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Coloca aí, por favor, rapidinho. O que está escrito? A revelação de Jesus Cristo, está vendo? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Somente o verso 1 aqui mesmo, está vendo? Então, Apocalipse é uma revelação do Senhor Jesus para falar a respeito das coisas que naquela época já se dizia que em breve iriam acontecer. Isso aqui é por volta do ano 60, 70 depois de Cristo. Entendeu isso? Em breve, nós estamos no ano de 2026. Se naquela época era em breve, você acha que já não está acontecendo hoje? O que você acha? Sim ou não? Sim, sim. É claro que nós estamos no tempo de Apocalipse. E se essa grande Babilônia opera, e ela se embriaga com o sangue dos santos, do povo de Deus, você precisa saber a respeito disso.
Se Apocalipse, que tem 22 capítulos, tem 2 capítulos dedicados só a ela, você precisa entender o que ela significa. Entende? Mas entenda, antes de mais nada, Apocalipse é para revelar Cristo. Você sempre deve procurar Cristo Jesus. Só que algumas partes do livro de Apocalipse, eu posso dizer para você que já se cumpriram, tem outras que ainda estão se cumprindo hoje, e ainda outras que estão para se cumprir. Só que eu quero falar especificamente dessa grande Babilônia. Como eu disse para você, tem 2 capítulos de Apocalipse, são os capítulos 17, que é onde eu comecei lendo com você, e o capítulo 18. Aí você fala, pastor, o que é a grande Babilônia? Me explica. Vou dizer, antes de mais nada, em poucas palavras. A grande Babilônia é um sistema maligno. Ela é como que um quadro do sistema religioso no final dos tempos. É um sistema maligno, mas que envolve a fé. Que envolve aspectos relacionados à crença. Eu não sei se você se lembra, mas lá em Apocalipse 2 e 3, tem as cartas do Senhor Jesus às 7 igrejas. Amém? Eu não sei se você se recorda sobre as 2 últimas igrejas. Que são, com certeza, especialmente as 2 últimas igrejas, as que vão, com certeza, estar se manifestando no tempo do fim. E quais são as 2 últimas igrejas? A penúltima é a igreja de Filadélfia e a última é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, que é a última das igrejas, e nesse aspecto, deixa eu dizer algo para você. O livro de Apocalipse, várias partes do livro de Apocalipse, existe divergência entre os estudiosos da palavra, entre os mestres da palavra, sobre o seu significado. No entanto, ouçam com atenção, quando se fala sobre as 7 igrejas, existe uma concordância quase que absoluta a respeito do que cada igreja significa. E em relação à última igreja, que é a igreja de Laodiceia, todo grande mestre da palavra de Deus, do passado, né, e os do presente também, concordam que Laodiceia representa a igreja dos últimos dias. E nós estamos nos últimos dias. Agora, o que representa a igreja de Laodiceia em relação aos últimos dias? Que a Laodiceia, em outras palavras, é a igreja que está misturada com a Babilônia. É uma igreja que experimenta prostituição espiritual. Mas eu falei para você que tem as 2 últimas igrejas. Qual que é a outra igreja, além de Laodiceia, que eu falei agora há pouco? Qual que é? Qual? Filadélfia. O que é a igreja de Filadélfia? É a igreja dos vencedores. Filadélfia significa amor fraternal, ou seja, é a igreja dos irmãos, onde todos estão envolvidos, onde todos estão servindo. Entendeu isso? Por isso que é importante nós termos uma igreja em células. É onde tem espaço para cada um funcionar. Entende? É uma grande mesa, onde todos estão sentados, é a mesa do Senhor, onde todos têm acesso ao Senhor, todos são essa grande família, que estão na mesa do Senhor. É a igreja do amor fraternal, é a igreja dos irmãos. O que importa é ser família da fé, é ser nova criatura, é ser filho de Deus, percebe? Só que a igreja de Filadélfia é a igreja que não se mistura com a grande Babilônia. E por que ela não se mistura? Esse é o ponto que nós vamos chegar até o final dessa palavra, que eu creio que a gente vai chegar em nome de Jesus. Por isso, entenda, esse sistema, que eu estou dizendo que é a Babilônia, um sistema maligno, já está aqui na terra, desde que Nimrod edificou a Torre de Babel. Lá em Gênesis, lembra da história? Quando existia apenas uma única língua, e havia esse homem, que na verdade representava o próprio Satanás, porque ele queria erguer uma torre que tocasse o céu. E aí o Senhor viu, e o Senhor mesmo disse, eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem, nada lhe será impossível. E o que o Senhor fez? Confundiu as línguas. E aí começou, né, essa multiplicidade de línguas, porque havia uma língua só. E ali teve início, na Torre de Babel, a Grande Babilônia. Então a Grande Babilônia, meus irmãos, é um sistema religioso, mas é como que uma entidade espiritual que veio crescendo e ganhando força até o final dos tempos. Lembra, lá em Apocalipse, a Bíblia diz que o dragão revelado em Apocalipse é quem? Você se lembra? É a antiga serpente. Percebe? Lá no Éden, Satanás é representado pela serpente. Mas por causa de todos os séculos e milênios que a serpente tem sido alimentada, ela foi crescendo, crescendo, crescendo e ganhou uma outra forma e se tornou um dragão. O dragão, a antiga serpente, é assim que está escrito em Apocalipse. Por isso, veja bem,
Se o Espírito Santo precisou gastar 2 capítulos inteiros para descrever a grande Babilônia, esse é um sinal de que nós temos que prestar atenção nesse assunto. Os irmãos estão comigo aqui, amém? Porque eu estou começando agora, amém? Quantos estão preparados? Vamos lá. Pastor, o que significa o nome Babilônia? Fala para alguém perto de você, para ajudar a lembrar. Fala para ele, Babilônia. Significa confusão. Mas não apenas confusão. Mas confusão pela mistura. Entendeu isso? Então, Babilônia significa confusão pela mistura. Guarda isso, isso é muito importante. Isso significa Babilônia, confusão pela mistura. Mas, agora vamos lá para Gálatas capítulo 4. Eu quero mostrar algumas ilustrações bíblicas para você a respeito de como essa mistura pode acontecer. E ouça com atenção, isso pode acontecer no meio do povo de Deus. Lembra que a Babilônia, ela estava embriagada com o sangue dos cristãos, dos crentes. Lembra que a gente leu agora há pouco, Apocalipse, capítulo qual mesmo? 17, verso 6. Foi isso. Então vamos ver uma ilustração de como pode acontecer essa mistura aqui em Gálatas capítulo 4, no verso 24. Cadê? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, porque eu acho que eu quero ler um pouco mais com você. Apesar da sensação que eu estou de pouco tempo para falar muita coisa. Se bem que eu estou sempre nessa sensação, parece, né? Ainda mais aqui com os irmãos. Vamos partir do verso 21. Coloquei, vamos ler um pouco mais. Do verso 21, vamos ler até o 31. Quem sabe eu prego só uma parte, outro dia eu prego outra parte. Não tem problema não. Gálatas capítulo 4, verso 21, está escrito. Paulo dizendo, Gálatas 4, 21. Dizei-me vós, o que quereis estar sob a lei? Os que quereis estar sob o quê, meus irmãos? A lei. Nós estamos debaixo da lei ou da graça? Da graça. Amém? Não queira estar sobre a lei. Paulo está falando, olha, já que vocês querem ficar sobre a lei, debaixo da lei, não sob, né? Debaixo da lei, deixa eu explicar algo para vocês. É Paulo dizendo. Vamos continuar, verso 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Quantos filhos, meus irmãos? 2. Um da mulher escrava e outro da livre. Amém? 2 filhos de 2 mulheres, um da escrava ou da livre. Presta atenção que Paulo ele vai fazer vários contrastes aqui, ou melhor ainda, vários paralelos. Ele fala de 2 filhos, ele fala de 2 mulheres, ele fala que uma mulher era escrava e outra era livre. Vamos continuar. Verso 23. Mas o da escrava nasceu segundo o quê, meus irmãos? Acompanha o texto aí, segundo o quê? A carne. Fala comigo, fala carne. Carne, tem que falar igual goiano, né? O Santo ficou pegando no meu pé, carne, né? A Isabela, minha filha, só porque nasceu em Recife, ela fica me irritando. Ou como diz lá em Goiás, me remedando. Tem essa palavra aqui, remedar? Tem? Quem falou que tem? Tem? No interior? Porque na capital não tem não, né? Está me remedando, menino, que você fica imitando para tornar a pessoa ridícula, entendeu? Isso é que é remedar, né? É o quê? É outra coisa? Pois é, mas o de Goiás é diferente, né? Então volta para a carne aqui, para o texto da carne, né? Verso 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Quantos aqui creem nas promessas do Senhor? Amém? Aqui você já está vendo. É melhor ser filho da livre, que nasce da promessa, ou ser filho da escrava, que nasce da carne. Entendeu isso? Vamos continuar. Verso 24. Aí Paulo vai dizer, essas coisas são alegóricas. Paulo está falando de coisas que aconteceram, mas ele está falando que são alegoria. Porque essas 2 mulheres são 2 o quê, meus irmãos? Alianças. Fala comigo, 2 alianças. E meus irmãos, quais são as 2 alianças na palavra de Deus? A Bíblia é separada em 2 alianças, em 2 testamentos. Não tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E desde já eu pergunto para você, nós estamos na Antiga ou na Nova Aliança? Na Nova. Então somos filhos da livre, dessa mulher que é livre. E filhos do quê? Da promessa. Não é da carne. O que é carne? Carne é capacidade humana. Se você vive com base na sua capacidade humana, da sua carne, você acaba sendo filho da escravidão.
Entendeu isso? Agora, se você vive com base na promessa de Deus, você é filho da liberdade. Aí as coisas vão acontecer. Na liberdade do Espírito. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Vamos continuar a leitura do texto. Meu Deus do céu, esse texto que tem tanta coisa, eu tenho que vigiar, porque senão eu fico parando toda hora, né? Então essas duas coisas são alegóricas, para essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que é o que? O Antigo Testamento, que gera para a escravidão. Esta é Agar, lembra? Que era serva de Sara, que Abraão tomou para si, porque Sara era estéril, e Sara queria ter um filho, e falou, olha, pega a minha funcionária, que naquela época podia isso, viu, irmãos? Hoje não pode, amém? Então, a própria Sara ofereceu, não, fica com a minha funcionária, e o filho que ela gerar de ti, Abraão, será meu filho. O que é isso? Isso é artimanha da carne. Isso é sabedoria do homem, sabedoria caída, sabedoria da terra, sabedoria do mundo. Não é de Deus. Isso é capacidade humana, carne. Gerou filho para quê? Para escravidão. Agora, aquilo que vem da promessa, que parece impossível, que não tem como acontecer, vai nascer da liberdade. E vai cumprir o propósito de Deus. É a vontade do Senhor. Amém? Então, veja, continuando, né? Verso 25, né? Ora, Agar ao Monte Sinai na Arábia, corresponde a verso 25, isso mesmo, né? Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual. Ou seja, é a Jerusalém terrena, que está em escravidão com seus filhos. Aqui Paulo está falando dos judeus. Os judeus estão em escravidão. Eles ainda estão debaixo da lei. Não entenderam nada. E tem crente que quer entrar na escravidão junto com ele. Tem crente querendo virar judeu, meu Deus do céu. Usa kippá, mezuzá, põe a bandeira de Israel no púlpito. Aí o pastor vai e prega com um pano lá na cabeça, em cima, querendo ser judeu. Meu irmão, você não tem que querer ser judeu, você tem que querer ser filho de Deus. Vive na liberdade dos filhos de Deus. Amém? Verso 26. Mas a Jerusalém lá de cima, ela é o quê, meus irmãos? Livre, a qual é nossa mãe. Você é filho da Jerusalém celestial. Se a Jerusalém terrena representa o Sinai, a Jerusalém celestial representa qual monte, que é o monte da graça? O que você acha? É o monte Sião, da nova aliança da graça. Verso 27, que está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada dos que ainda têm marido. Verso 28, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Diga amém. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Deixa no verso 30, por favor. Isso, já está já, né? Nem foi no 31. Ótimo. Olha para cá, meus irmãos. Eu não sei se você lembra da história, eu vou te contar, depois você tem que conferir tudo isso em Gênesis, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Eu preciso de ganhar tempo. Quando Abraão teve o filho Ismael com Agar, o que acontece? O menino começou a crescer. E aí depois a promessa de Deus se cumpriu. Abraão com 100 anos, Sara com 90. Nasceu Isaque, o filho da promessa, conforme o Senhor tinha prometido de fato. E aí, o Ismael começou a fazer bullying com o Isaque. Entende isso? Então, e Sara, vendo aquilo, ela fez uma exigência a Abraão. Ela falou para Abraão o seguinte, Abraão, você tem que mandar embora esse menino e essa mulher. Não está dando certo. É duro, né? Sara que deu a ideia. Fica com a minha funcionária, tem um filho com ela e vai ser meu filho. Aí Abraão obedece a mulher, aí depois a mulher fala, ó, agora manda eles embora. Mas veja o detalhe. Abraão, meus irmãos, ele ficou com o coração apertado. Por quê? Apesar de Ismael não ser filho de Sara, que é de fato a esposa dele, mas era filho dele. Você está me entendendo? Amém? Era filho dele. Abraão, ele ficou com o coração partido. Falou, gente, vou mandar embora o meu filho. Vou mandar que o meu filho saia da minha vida. Aí Abraão foi orar. Abraão era homem de Deus. O que o Espírito Santo falou para Abraão? O Espírito Santo falou para Abraão, ouça a sua mulher. O que ela está falando que você tem que fazer. Quantos aqui são casados aqui? Deixa eu ver.
Pois é, meu irmão, fique atento, ainda mais se você tem uma mulher de Deus, casado com a mulher de Deus, eu sou casado com a mulher de Deus. Eu acredito que todo homem aqui é casado com a mulher de Deus, viu? Fique atento ao que a sua mulher diz para você. Amém? Muitas vezes é a sua mulher que é boca do Senhor na sua vida. E nesse caso, Abraão, apesar do coração partido de ter que mandar embora o próprio filho, o Senhor falou para ele: ouça a sua esposa, ouça a sua mulher. Bem, por que eu estou contando toda essa história aqui para você? Veja bem, quando Isaac nasceu, Ismael, ele tinha 14 anos de idade. Só para você ter ideia da idade. E o desmame naquela época era com 3 anos. Cadê as mães aqui, né? Que mãe hoje que fica até os 3 anos, né? O menino, que a cidade vai mamar em pé, né? Não precisa nem ir para o colo. O menino está em pé mamando na mãe. Pois é, antigamente era assim que acontecia. Então a palavra de Deus diz que Ismael, já com 17 anos, ele caçoava de Isaac. Assim que Isaac chegou na idade para desmamar, porque quando Isaac nasceu, Ismael tinha quantos anos que eu falei? 14. Então naquela época demorava quantos anos para desmamar? 3. E aí, 14 mais 3, 17. Quando Ismael estava com 17 anos, começava a pegar no pé de Isaac. Isaac, justamente nessa hora do desmame, com 3 anos, recebeu essa crítica, essa perseguição, esse ataque de Ismael com 17. Foi nessa idade, eu vou juntar todas as informações, presta atenção. Ismael com 17, Isaac com 3, no momento do desmame, foi nessa idade dos dois que Sara surtou, movida pelo Espírito de Deus. Amém? Cadê os homens casados? Mais uma vez aí, viu? Não é porque a sua mulher surtou que ela está na carne, amém? Tem surto feminino, que é o Espírito Santo, movendo a mulher. Amém, irmãs? Mas vigia, viu, irmãs? Porque tem surto da carne também, viu? Não fica assim também não, porque às vezes tem irmã que agora fala, agora eu vou botar para pegar lá em casa. Mas Sara surtou com o Ismael e com o Abraão, falando para mandar embora tanto Ismael quanto Agar, quando Ismael... Por que a idade é importante? Quando Ismael tinha 17, e Isaac tinha 3 anos, quando desmamou. Pastor, o que tudo isso significa? Porque tudo isso está informado na palavra de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia diz que a maturidade espiritual é quando você deixa de tomar leite. Não é assim? Amém? Paulo falou, né, na carta dos Hebreus, inclusive. Então, quando Isaac vai deixar de ser menininho ou bebezinho naquela época, vai deixar de tomar leite, ou seja, vai começar uma fase madura. A primeira fase de amadurecimento da vida de Isaac começou aos 3 anos, quando ele para de mamar. É nesse ponto que Sara surta e fala para mandar embora Ismael e Agar. Aí você fala, pastor, por que isso é importante? O que eu acabei de ler para você em Gálatas, capítulo 4, foi para mostrar o quê? Que Agar representa a lei. Sara representa o quê? A graça. O filho de Agar representa a carne. Então é carne e lei. Então veja bem, meus irmãos, se você é filho da promessa, é filho da liberdade, é filho da nova aliança, para você amadurecer, quando você para de tomar leite, quando você se torna um cristão maduro, você tem que se separar da carne e da lei. Entendeu isso? Aonde a lei está presente, aquele que está na graça não cresce. Entende? Então, esse surto de Sara foi um arranjo espiritual que o Senhor estava fazendo e que Paulo está usando como ilustração para mostrar o quê, meu irmão? O crente maduro é o crente que está na graça. Quando você para de tomar leite, quando você é Isaac, né, está sendo desmamado, está amadurecendo na fé, você está ficando agora longe da lei. Longe da mistura da lei. E a mistura da lei sempre vai te conduzir para a carne. Mas você está no Espírito, você está na graça, você é filho da promessa.
Então não pode ter mais mistura na sua vida. Pastor, se tiver mistura da graça com a lei na minha vida, o que eu vou viver? Babilônia! Babilônia! A grande meretriz. O que eu estou te falando aqui, meu irmão, hoje, nessa manhã, é algo muito grave. Tem crente vivendo Babilônia na vida da igreja, que é mistura de lei com graça. Isso é muito sério. É muito sério. Por isso que, como eu disse no início, o Senhor usou 2 capítulos, de 22 capítulos de Apocalipse, só para explicar sobre a Babilônia. Percebe? Então, lá em Gênesis 21, 10, coloca aí para mim, por favor. Gênesis 21, 10. Olha só o que está escrito. Disse a Abraão. Isso aqui foi Sara. Esse é o momento do surto de Sara. Surto movido pelo Espírito Santo. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho. Ismael, rejeita. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Aí Deus falou para Abraão: a Sara está certa. Ouve a Sara. O que está escrito aqui? O filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Veja, meus irmãos, se você abraça a lei, se você vive baseado na lei, que é uma vida baseada na carne, baseada no seu mérito, sem procurando fraqueza na sua vida, pecado na sua vida, brecha na sua vida, problema na sua vida. E, meu irmão, se você procurar, você vai achar. Porque eu vou te dizer, tem mesmo. Só que o que diz a mensagem do Evangelho da Graça de Deus? É que em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, sobre você, Romanos capítulo 8, verso 1, conforme o pastor Rafael citou mais cedo, agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você fica misturando o filho da escrava, o filho da lei, com o filho da promessa, o filho daquela que é livre, que recebeu a promessa de Deus, você tem o quê? Babilônia, você tem mistura. Por isso que Deus falou para Abraão: sua mulher está certa, não pode misturar, porque senão haverá Babilônia, que é a confusão da mistura. Isso é um grande problema. É um grave problema. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Olha, meus irmãos, é lógico que nós não somos a melhor igreja. Temos várias falhas, limitações, defeitos, como toda igreja tem, eu quero te dizer. Mas deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Infelizmente, eu acho que não é exagero eu ter que dizer o seguinte para você. A maior parte das igrejas ensina mistura. Isso não é Filadélfia. Isso é Laodiceia. Isso traz Babilônia. Por que a grande Babilônia é chamada de meretriz? Que é uma palavra chique para prostituição. Deixa eu te falar, meu irmão. Quando você mistura graça com lei, a Bíblia está chamando isso, sabe de quê? De prostituição espiritual. Você está entendendo? Isso é grave. Isso trava você. Eu não falo isso para condenar ninguém. Condenar a igreja A ou B. Mas você tem que entender a palavra do Senhor. Você está me entendendo? Essa pregação que nós temos, dessa insistência no Evangelho da Graça de Deus, não é um modismo. Não. É porque, meu irmão, eu vou prestar conta diante de Deus. O Evangelho já diz que haverá juízo mais severo para aquele que ensina. Lá diante do tribunal de Cristo, que todos nós compareceremos um dia para prestarmos contas, como diz o apóstolo Paulo, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, o meu julgamento vai ser pior do que o seu. Então eu tenho que ter temor para te ensinar. Eu estou aqui para te ensinar a verdade. Por isso que toda igreja que mistura vai chegar em Laodiceia. Vai se tornar Babilônia. Você está me entendendo? Quer colocar? Quer prender aqui? Pode prender, não tem problema não. Está vendo, irmão? A gente está ficando mais moderno aqui. Quem sabe um dia eu farei um daily vlog. Next level, né? Aleluia. Por isso, ouça com atenção. Quero chamar o irmão para o teclado aqui, para eu lembrar que tem que acabar dentro de 45 minutos. Aleluia. Amém? Ó, teve um amém aí. Só um. Vai ficar eu e ele até o final. Acho que o que falou amém nem prestou atenção, né?
É aqueles amém fora de hora. Amém? Aí você amém. O que ele falou mesmo, né? Ô, irmãos, eu estou feliz de estar aqui, viu, irmãos? Estou mesmo. Eu gosto daqui, eu gosto dos irmãos. Eu sei que parece chique, né? O pastor pregou na videira de Orlando e tudo. Não, irmão. A alegria para mim é aqui pregar, aqui em Recife, aqui na Vida Boviar para os irmãos aqui, na minha casa. Irmãos, ouça. Nós vivemos uma geração de crentes muito confusos por causa da mistura. É por causa da mistura. Então, em muitos lugares, eles ensinam dizendo, olha, tudo bem, você é salvo pela graça. Só que depois, no dia seguinte, ele falou, mas você tem que esforçar para merecer a sua salvação, para manter a salvação. Você está entendendo? Então, por um lado, eles falam da graça, que vive baseado na promessa, mas daqui a pouco ele fala da lei, do esforço, do mérito próprio. O que é isso, meus irmãos? Mistura. Deus não aceita mistura. Mistura é Babilônia, é prostituição espiritual. Vai causar uma igreja que se tornará Laodiceia. E nós não fomos chamados para sermos Laodiceia, nós fomos chamados para sermos Filadélfia, filhos da graça, filhos da promessa, igreja do amor fraternal entre irmãos. Você está me entendendo? Isso é um chamado de Deus. Por isso é muito sério, meu irmão. Toda a sua vida é resultado das suas crenças. Por isso, se você crê errado, você vai viver errado. Então, por isso, não serve qualquer igreja, não serve qualquer pregação, não serve qualquer mensagem, não serve. Tem que ser graça, graça pura. Não pode ter mistura. Porque senão é prostituição espiritual. E, meu irmão, eu falo isso na presença do Espírito Santo de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. Na presença do Espírito Santo de Deus. Porque eu vou prestar conta diante de Deus. Por isso. Irmãos, é triste eu ter que dizer para você. Eu ouço pregação todo dia. E eu sou aberto para pregadores fora do nosso meio. Sou aberto. Ouço todo tipo de pregação. Mesmo aquele que às vezes eu sei e falo assim, prega a lei. Mas eu ouço de tudo. Eu sou aberto, não sou fechado. Mas, meu irmão, eu falo para você na presença do Espírito Santo de Deus. A maioria das pregações, das mensagens da internet vai te levar para a Babilônia. É mistura. Vai causar em você igreja Laodiceia. Vai te fazer voltar para Agar. E Deus não aceita isso. Veja, meus irmãos. Não existe nenhuma igreja que seja completamente na lei, tá bom? Ouça com atenção. Ah, pastor, então tem igreja que é só lei. Não, não tem. Aquilo que é só lei é sinagoga, é judaísmo, está entendendo? Se é igreja, tem graça lá em algum momento. O problema é que às vezes mistura demais, mas toda igreja tem algo da graça. Não é só lei. Entende? Então o que existe hoje é essa mistura. Igreja que ensina um pouco de graça, um pouco de lei. Um pouco de graça, um pouco de lei. O pastor ele fica tentando equilibrar. Fala, não, eu não posso falar graça demais, senão o povo relaxa. Deixa eu trazer uma leizinha aqui, uma condenaçãozinha aqui, uma obra da carne aqui. Deixa eu trazer uma condenação, deixa eu trazer uma culpa, deixa eu trazer um medo. Mas o perfeito amor, com o amor de Deus por você, lança fora todo o medo, remove o medo. Aí tem pregador que ele prega terror. Dia de ceia, então, meu Deus do céu. Infelizmente, eu digo que a maior parte dos pastores abraça a lei. Porque o que ele fala para os irmãos no dia da ceia? Cuidado. Como está a sua vida? O que você tem feito? Sabe aquele momento onde ninguém te vê? Cuidado. Se você tomar o cálice do Senhor com essa vida oculta, ai de você. Porque esse cálice se tornará o cálice da cólera, da ira de Deus. Aí a pessoa pega, até treme, fala, ai meu Deus, não vou tomar hoje não. Não, hoje eu não quero. Por favor, misericórdia. Irmãos, o que isso causou? Medo, pânico, culpa, condenação? Ou paz? Justiça e alegria no Espírito Santo. Porque é isso que Paulo diz em Romanos, que é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E na cruz é revelado qual amor? O seu amor pelo Senhor ou o amor do Senhor por você? O amor do Senhor por você. E eu te pergunto, o amor do Senhor por você é perfeito ou imperfeito? Perfeito. E o que o perfeito amor provoca na vida de quem o recebe? Lança fora. Arranca todo medo, toda culpa, toda condenação. Isso é evangelho. É isso que você tem que ouvir continuamente, todos os dias. Essa é a verdadeira mensagem. É isso que vai fazer de você Filadélfia. É isso que tira você de Babilônia. Isso que impede de nós sermos Laodiceia. Mas infelizmente os púlpitos das igrejas estão cheios de mistura. Eu não falo isso para condenar ninguém. Eu lamento por esses pastores. Lamento por essas igrejas. Mas eu preciso te ensinar.
Eu preciso que você entenda. Eu preciso que você veja que é grave. Entende? É essa mistura que trouxe a existência, a mãe das meretrizes. O problema é que eles tentam cumprir alguns mandamentos e quando não conseguem, volta para a graça. Então eles fazem assim, nunca chega a um convencimento que a lei pura produz. E aí quando essas pessoas pensam que estão fortes, elas vão para o Senhor lei. Não, hoje eu consigo cumprir todos os mandamentos. Elas vão para o Senhor lei. Aí quando ela está fraca, cai no pecado, aí corre para Cristo. Para o Senhor favor e merecido. Aí fica nessa gangorra espiritual. De lá para cá. De cá para lá. Ora é filho de Agar. Ora é filho de Sara. Ora é Ismael. Ora é Isaac. Ora é lei. Ora é graça. O que vira? Babilônia. A confusão da mistura. A mãe das meretrizes. Prostituição espiritual. Você acha que isso vai virar o quê? Laodiceia? A igreja perversa? A qual Jesus diz que está de fora, batendo na porta para entrar? Ou isso vai se tornar Filadélfia? A igreja verdadeira, vencedora. Quando você vê no slogan da nossa visão da videira, o nosso encargo é edificar a igreja de vencedores. Em outras palavras, edificar a igreja Filadélfia. Só há edificação de Filadélfia com graça, pura graça, sem mistura. Você está me entendendo? Amém? Veja, lá em Apocalipse capítulo 3,15, não vou terminar nesse ponto. Como eu disse, eu tinha muita coisa para falar, mas não tem problema. Apocalipse capítulo 3, no verso 15. Aliás, vamos ler os versos 15 e 16. Amém? Está escrito: conheça as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você está entendendo? Isso aqui é o Senhor dizendo sobre a igreja. É muito grave. É gravíssimo. E é sobre qual igreja que o Senhor está dizendo isso? O que você acha? Eu falei duas igrejas aqui, Laodiceia e Filadélfia. As duas principais igrejas dos últimos dias. O Senhor está falando sobre qual igreja? Laodiceia. Por que o Senhor usa uma expressão de aversão? Porque quando você passa mal, vê alguma coisa que você tem nojo, o que acontece? Dá ânsia de vômito, não é assim? Aí o Senhor está falando, o morno me faz vomitar. É o Senhor falando sobre a igreja de Laodiceia. Agora o que isso tem a ver com Babilônia, com mistura? Vou te explicar para a gente encerrar nesse ponto, embora eu tinha muitas coisas para falar. Veja bem, o problema aqui não era a igreja ser fria ou ser quente. Você percebe o texto? Aqui no verso 16 mesmo. Assim, porque és morno, ou seja, nem é quente e nem frio. Deus, na verdade, eu sei que muita gente usa esse texto. A gente até usou esse texto no passado para poder falar que o frio é o frio na fé. Mas você está vendo que o texto não tem problema nem com frio nem com quente? É na verdade. O que faz o Senhor querer vomitar? É ser frio ou quente ou ser morno? Hã? Morno. Não é isso? Amém? Então entenda. Não importa, o Senhor, Ele não importa com frio necessariamente ou com quente. O problema é ser morno. Então, tanto frio quanto quente servem. Porque, por exemplo, imagina, numa tarde quente de verão, aquele calor, aquele dia que no Recife tem um sol para cada recifense. Você já viveu esse dia? Você quer uma água quente ou quer uma água fria, gelada? Você quer uma água gelada. Aí você toma aquela água gelada. Então nesse ponto, o frio é melhor quando você está na temperatura quente, não é assim? Agora, quando você está lá no ambiente gelado, como foi o que eu vivi alguns dias lá em Orlando, 6 graus, para um recifense, meu irmão, minha irmã, não é brincadeira não, entendeu? Aí no meio desse ambiente gelado, você acha que eu quero beber o quê? Algo quente ou frio? Quente.
Mas qual que é o problema que o Senhor está colocando aqui em Apocalipse? É o morno. Qual que é o problema do morno? Como que você tem o morno? O morno é o quê? É uma mistura. É a mistura do quente com o frio. E o que o Senhor falou que ele sente em relação ao morno? Ele quer o quê? Vomitar. E o que é a Babilônia? É confusão da mistura. Você está me entendendo? Então, nesse aspecto, num certo sentido, eu acredito que o quente fala da graça, enquanto que o frio fala da lei. Mas o morno fala da mistura da graça com a lei, que produz a Babilônia, que é a prostituição espiritual, que vai culminar em Laodiceia, que faz de você ficar abraçando Agar e Ismael, a carne, as obras humanas, e de outro lado tentando abraçar junto Isaac, Agar, a graça de Deus. É mistura, é mornidão. Deus quer vomitar isso, Deus tem ânsia de vômito em relação a isso. Porque a mornidão é só uma figura da mistura daquilo que na realidade é Babilônia. É uma confusão por mistura. Você está me entendendo como que isso é grave? E que tudo isso sinaliza a mesma coisa. E que é um caminho que nós não devemos seguir. Você está me entendendo? Fique em pé onde você está, por favor. O Senhor usa o vômito só para indicar, para mostrar com clareza o quanto que a mistura o desagrada. Você está entendendo? A mistura o desagrada. Oh Deus. Eu posso ler 2 textos com os irmãos, eu só vou ler, amém? São textos que ilustram essa mistura. Brevemente. Abra em Marcos 2, 21 e 22. Porque a Bíblia está repleta desses paralelos. Ou é um ou outro. Mas o lado que o Senhor tem para nós, para edificação, para que não haja Babilônia, é sermos filhos da promessa. Não da carne, não da obra humana, não da lei, mas da graça. Você está me entendendo? Na graça, veja, na graça, como que você recebe algo da parte de Deus? É só porque Deus prometeu, não é assim? Imagina se eu falasse para uma das minhas filhas: filha, eu saísse cedo para o trabalho, da vida, da igreja, falasse para ela logo cedo: filha, é o seguinte, quando o papai voltar, eu vou te trazer uma caixa do seu chocolate predileto. Eu até sei qual que é, e não é barato, porque é o que eu gosto também. Qual chocolate, pastor? Conta. Vou contar, Vai que um dia você... Vamos levar uma caixa de chocolate, pastor, tão magrinho, precisando comer um chocolate. Ferreiro Rocher, eu gosto mais daquele negócio, irmãos. Oh Deus, mas enfim. Aí eu falo pra minha filha, quando o papai voltar, eu vou trazer uma caixa de chocolate Ferreiro Rocher para você. Eu só falo isso e vou embora. E aí, a minha filha, ela pode ter 2 comportamentos. Por um lado, se ela for filha de Agar, de Ismael, da carne, da lei, ela vai ficar pensando o seguinte: espera aí, eu preciso comportar bem, eu preciso fazer tudo certo. Aí a mãe manda ela fazer uma coisa, ela demora. Aí a mãe vai e repreende: você não fez o que eu mandei. Ela pensa: eita, meu pai não vai me dar o chocolate. Está entendendo? Aí ela fica olhando para o comportamento dela. Ela pode ter esse comportamento. Mas, olha para cá. Eu falei para ela que dependia de algum comportamento para eu dar o chocolate para ela, ou eu só fiz uma promessa para ela? Eu só fiz uma promessa. Meu irmão, quem fez a promessa é fiel. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Na graça é tudo baseado na promessa. E o valor da promessa é o caráter de quem prometeu. E quem prometeu é Deus para você. Por isso, eu posso chegar no final do dia e descobrir que minha filha fez tudo errado. Mesmo assim eu falar para ela: filha, eu prometi que ia dar. Eu não estou perguntando o que você fez, eu só falei que ia te dar. E se ela crê na minha promessa, o que você acha? Ela vai ficar aquele dia inteiro em paz ou com medo de fazer coisas erradas, se ela crê na minha promessa? Em paz. Entende? Você é filho da promessa ou filho da graça? Sabe, conta a sua história que um sapo encontrou uma centopeia e eles tiveram uma conversa. Porque nessa história os bichos conversam. Amém? O sapo encontrou a centopeia. Lembra da centopeia? Aquele bichinho parece um corozinho, Só que tem 100 patinhas,
Aí o sapo chegou na centopeia. Centopeia, quanto tempo? Faz tempo que eu quero falar com você, centopeia. Aí a centopeia, pois não, senhor sapo, o que você quer saber? Aí o sapo falou para a centopeia: eu quero saber o seguinte: qual é o primeiro dos 100 pés que você move para começar a andar? Aí a centopeia pensou consigo mesma e falou para o sapo: olha, eu nunca parei para considerar isso. Aí o sapo foi embora. E a centopeia ficou lá paralisada, olhando para 100 patas dela, tentando imaginar. Falei, gente, qual que eu tenho que mover primeiro? Ela travou nas 100 patas. Porque ela nunca pensou nisso, ela simplesmente andava, livremente. Aí ela ficou tentando pensar, qual pata. Só que aí, ela ficou tanto tempo ali paralisada, que veio o final do dia. Aí veio aquele pôr do sol maravilhoso, aquele tom laranja com amarelo, aquela coisa deslumbrante. Ela ergueu os olhos para cima e ficou contemplando aquele pôr do sol e achou aquilo, sabe, tão bonito, tão belo, tão lindo, aquele sol, sabe, ainda que radiante, mas com essa cor deslumbrante, que aí, na hora que ela ficou fixada no sol e esqueceu das patas dela, ela começou a andar livremente. Por que eu estou contando essa história para você? Porque é o seguinte, meu irmão, se você misturar a lei com a graça, na lei você fica olhando para as suas patas, você fica olhando para os seus erros, você fica olhando para o que você faz de certo ou errado. O que vai acontecer com você? Você vai travar, você não vai andar. Mas na graça, que é na liberdade, você não considera as suas limitações, você apenas avança. Sabe por quê? Porque você olhou o sol da justiça, que é Cristo Jesus, e ficou impressionado com a beleza da glória dele. E você simplesmente olha firmemente para o autor e consumador da fé, e na liberdade da graça de Deus, sem olhar para si mesmo, sem olhar para suas patas, sem olhar para suas limitações, para os seus pecados, como um filho da promessa, como Isaac, você anda livremente. Você está entendendo? Essa é a grande diferença. Deus abomina a mistura. Isso é Babilônia. Isso vai tornar você Laodiceia. Por isso não serve qualquer mensagem. Vou apenas ler com você Marcos 2, 21 e 22. Está escrito: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. O que é isso? Mistura. Não misture o novo com o velho. Você ganhou o novo, fica o novo. Não remenda com o velho, não. Mistura, Babilônia. Verso 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Receba o vinho novo da nova aliança da graça de Deus, meu irmão. E último texto, Deuteronômio 22, 9. Eu vou terminar. Eu não queria não, mas eu vou. Deuteronômio 22, 9. Está escrito: não semearás a tua vinha com 2 espécies de semente. Você está entendendo? Você recebe a semente da graça aqui na videira, na sua igreja. Aí você vai lá para fora e põe outra semente, semente da lei. Misturou. Babilônia, Laodiceia. Você não pode fazer isso. Não semearás a tua vinha com 2 espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Vai degenerar o que você recebeu da graça. É mistura. É mistura, é Babilônia, é prostituição espiritual. Verso 10. Não lavrarás conjunta de boi e jumento. Aqui com certeza o boi é o que dá do lado da graça, o jumento do outro. Verso 11. Não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. Lã com certeza é a lei. Porque a lei te dá fruto da carne, traz suor, esforço humano. Mas o linho das vestes da justiça, que somente o evangelho da graça de Deus, que faz você justo pela promessa, e você crê na promessa, que o que Jesus fez na cruz foi por você, e foi para sempre. Você está vestido do linho fresco. Amém. Sabia, os sacerdotes na antiga aliança só podiam vestir linho, porque os sacerdotes não podiam transpirar no serviço. Porque transpiração é esforço próprio, humano, é lei. Mas quando você não transpira, você está em paz, está leve, está tudo agradável. Você está no perfeito amor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, preenche você. Aleluia. Vamos orar por um instante. Quero pedir para você
Por 30 segundos apenas. 30 segundos. Eu vou até olhar para o relógio ali. Você vai orar por alguém perto de você. Você tem liberdade. E você vai fazer 2 orações. Primeiro, você vai orar pedindo: Senhor, me livre da mistura da lei com a graça. Eu não quero ser parte da prostituição espiritual da Babilônia. Amém? E a segunda oração que você vai fazer, qual que é, pastor? Você vai agradecer a Deus por ser parte dessa obra. Porque aqui nós temos encargo sobre isso. Você que está há alguns anos conosco, você sabe que nós temos encargo sobre isso. Nós queremos cuidar da sua vida. Amém? Mas antes dessa oração, vou fazer uma breve oração de entrega da vida a Jesus. E Jesus é só graça. Ele veio cheio de graça. Só de graça. Amém? A lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por meio de Cristo. Cristo veio trazer a graça. Apenas repita logo após mim, antes da gente fazer essas 2 orações. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és pura graça e me salva, não considerando meus pecados, meus deméritos, mas apenas o Teu mérito e a minha fé na Tua obra, que me livra, me liberta e tira de mim todo o pecado, culpa e condenação. Amém. Se você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus e fez essa oração pela primeira vez, me procure no final do culto, ou um dos pastores, que eu vou orar por você. Mas agora nós vamos fazer as 2 orações, amém? Você vai orar pedindo para que o Espírito Santo livre o seu irmão da mistura. E em segundo lugar, você vai dar graças a Deus por ser parte dessa obra, porque você entendeu o que é o poder dessa mensagem e o tanto que é grave misturar. Amém? Vamos orar então, 30 segundos apenas. Ore. Pai, no nome de Jesus. Enquanto você ora, eu oro por você também. Pai, no nome de Jesus, eu abençoe a vida dos teus filhos, cada irmão, cada irmã. Ó Pai, que o Senhor possa guardar-nos da mistura. Livra-nos de sermos Babilônia. Livra-nos da prostituição espiritual. Não permita que edifiquemos Laodiceia. Nós queremos edificar Filadélfia, Igreja da Graça, da Nova Aliança, dos filhos da promessa, daqueles que estão se separando puramente para Ti, na graça verdadeira do Evangelho. Por isso, ó Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, por essa obra, pelos nossos pastores, pelos nossos mestres da palavra, ó Deus, o pastor Luiz, o pastor Naor, que são homens que o Senhor tem levantado para trazer o ensino verdadeiro da nova aliança, da graça de Deus, que nos prepara para tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para nós. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, encerrando nossa reunião. Pai, no nome de Jesus, eu declaro palavra de graça, de bênção, de favor e merecido sobre a vida dos teus filhos. Pai, eu te peço que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa fortalecer o discernimento espiritual no coração de cada um, para que eles não deem ouvidos às misturas, ó Deus, e sejam contaminados como Babilônia e acabam se tornando igreja de Laodiceia. Livra-nos disso, livra-nos da nossa própria carne, da justiça própria, que a nossa confiança esteja exclusivamente nos méritos de Cristo Jesus, na obra consumada, que nós possamos viver em paz, ó Deus, debaixo do perdão do Senhor, sem fim, eterno, perfeito e permanente para sempre. Que nós possamos olhar firmemente para Ti, não olharmos para nós mesmos, para as nossas falhas, e continuarmos a andarmos na liberdade dos filhos de Deus, por contemplarmos a beleza da Tua graça e da Tua glória, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Fala obrigado, Senhor, pela graça. Aleluia, aleluia. Dê um abraço pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele: meu irmão, que bom que você está aqui recebendo verdadeira graça. Aleluia.